Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem. E você que nos acompanha através da Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Natal Agora FM, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lago FM em Montanhas, Rádio Mar e Campo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa d'Anta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM Nízia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Apacentas as ovelhas, como Cristo bom pastor, edificas. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste último domingo do ano, nós estamos celebrando a solenidade da Sagrada Família de Nazaré. E o evangelho previsto é o de São Lucas, capítulo 2, versículo de 2 a 40. Assim nos narra São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição,
Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo de dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste último domingo do ano, e também o último dia do ano, ainda na 8ª do Natal, nós celebramos com alegria a Sagrada Família de Nazaré, para a qual nós somos chamados a fixar o nosso olhar. O Papa Bento XVI nos recorda que, por ser uma família como todas as demais, a Sagrada Família torna-se modelo de amor conjugal, de celebração, de sacrifício, de entrega à divina providência, também de laboriosidade e solidariedade. Mas, por ser uma família única e diferente das demais, pela sua singular vocação ligada à missão do Filho de Deus, a Sagrada Família de Nazaré indica a cada família, especialmente as famílias cristãs, o horizonte de Deus, a perspectiva do céu, para o qual somos destinados. A família de Jesus é sagrada, porque está totalmente comprometida em cumprir a vontade de Deus. Deus se encontra no centro daquela família. O Evangelho segundo Lucas nos apresenta a narrativa da apresentação do menino Jesus ao templo. 40 dias depois do nascimento de Jesus, Nossa Senhora e São José vão ao templo de Jerusalém em obediência à lei religiosa, à lei mosaica, a fim de consagrá-lo e oferecê-lo ao Senhor. Dessa forma, São Lucas nos relata: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Assim nós percebemos, de acordo com a narrativa de São Lucas, que José e Maria são obedientes às leis judaicas. José, Maria e Jesus eram judeus e, portanto, obedientes à Torá, as leis do Pentateuco, cumpre aquilo que prescrevem as leis do Senhor. E a santidade da Sagrada Família está ligada à obediência às Escrituras. E no caso presente, eles estavam seguindo fielmente 2 Escrituras. A primeira era o livro do Levítico, que se referia à purificação da mãe após ter dado à luz um filho. E o segundo cumprimento era do livro do Êxodo, que prescrevia a consagração do primogênito a Deus. A Sagrada Família, assim percebemos, não era apenas piedosa, mas, sobretudo, obediente à lei de Deus. E eram muito pobres, não tinham dinheiro para comprar um cordeiro, mas nem por isso deixaram de cumprir o preceito, de cumprir a lei do Senhor e oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, em favor do filho que foi consagrado a Deus. E ao apresentar o menino Jesus ao templo e consagrá-lo ao Senhor, os pais de Jesus atestam que o filho pertence a Deus. Eles são apenas os guardiões, os cuidadores do filho, da vida, mas não são os donos. Isso é muito importante. Os filhos são dons de Deus. Os pais devem ter sempre essa consciência. Não são donos dos seus filhos. São dons de Deus os filhos e pertencem ao Senhor. E cada família é chamada a reconhecer este primado, pois de fato todos os pais devem ser cuidadores dos seus filhos, não donos, e devem ajudá-los a crescer, a amadurecer, em graça, em santidade, em liberdade. A missão dos pais é proteger e educar os filhos para que se abram a Deus. Assim agia a Sagrada Família de Nazaré ao apresentar o menino Jesus ao templo, observando a lei de Moisés,
José e Maria reconhecem que o filho não é seu, mas pertence ao Senhor, e por isso o oferece e o consagra ao Senhor. José, embora não ocupe o cenário, também ganha destaque. Aparece como um homem discreto, mas presente na vida da sua família e da sua esposa. E como pai, ele segue o espaço do seu filho, jamais se afasta dele. Desde os primeiros instantes está José a dar toda a proteção a Maria, obedecer o anjo, assumir Jesus como seu filho e assumir a missão que Deus lhe havia confiado de ser pai adotivo de Jesus, e salva a criança, como dá proteção a Maria diante da ameaça de Herodes. Assim nós percebemos que os pais devem ser presentes. Jamais os pais não devem ser dominadores, ou como diz São Paulo na epístola que é lida na liturgia da Sagrada Família, na epístola aos Colossenses, os pais jamais devem intimidar os seus filhos para que eles não desanimem. Jamais os pais devem, portanto, ser grossos com seus filhos para que não os desanimem no cumprimento da virtude. O Papa Francisco, na Patris Corde, nos diz que o mundo precisa de pais e rejeita os dominadores. Rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, força com destruição. Assim, os pais, presentes na vida dos filhos, com todo o cuidado possível, mas sempre respeitando a liberdade, para que o filho cresça e os pais, de algum modo, vai aos poucos desaparecendo para que o filho realmente assuma seu destino. No dia em que Jesus foi apresentado ao Senhor no templo, movido pelo Espírito Santo, Simeão também foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou aquela criança em seus braços e bendisse a Deus, pois lhe deu a graça, antes de morrer, de ver o cumprimento das promessas messiânicas. E inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza a respeito do menino e diz: eis que este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos homens em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. E olhando para Maria completa: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Podemos imaginar essa cena. Pense um pouco. Vamos nos colocar no lugar dos pais de Jesus, nos pais dessa criança que é apresentada ao templo a Deus. Especialmente nos colocamos no lugar de Maria, a sua mãe. Um casal vai ao templo apresentar o seu filho a Deus e escuta uma profecia sobre o bebê, dizendo que ele será um sinal de contradição. Uma profecia também sinistra. Nos coloquemos no lugar de Maria, ou de uma mãe que ouve uma profecia sinistra a respeito do seu filho, causa de contradição e de sua sorte. A sorte da mãe, uma espada de dor te traspassará a alma. É claro que São Lucas se refere à paixão e à morte de Jesus e o sofrimento que tudo isso vai causar à sua mãe. Um filho é sempre um sinal de bênção, de alegria. Entretanto, um filho é sempre uma surpresa. Deus tem uma missão inédita para cada um de nós. Uma missão que comporta contradições e cruz. E também causa de sofrimento para os pais. A maternidade e paternidade é causa de alegria, mas também implica cruz e doação. Ser pai ou ser mãe, de certo modo, implica em morrer para dar vida ao filho. A profecia de Simeão revela também que Jesus veio para contradizer as seguranças mundanas sobre as quais muitas vezes queremos sustentar nossas famílias, a fim de nos levar a fundamentar a vida de nossas famílias sobre os valores do Evangelho. São estes valores que abrem para nossas famílias caminhos novos de bênçãos e de possibilidades. São Lucas narra que Maria e José, depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Uma das maiores alegrias de uma família é o crescimento dos filhos. Eles são destinados a desenvolver-se e a revigorar-se, a adquirir sabedoria e a receber a graça de Deus. Exatamente como aconteceu com Jesus. Maria e José têm a alegria de ver tudo isso no seu filho. E esta é a missão para a qual a família está orientada: criar as condições favoráveis para o crescimento harmonioso e completo dos seus filhos, de seu desenvolvimento integral, a fim de que eles possam crescer humanamente, mas também sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.
Por sua vez, os filhos têm um dever, como nos fala São Paulo, ou também o livro do Eclesiásticos, em relação a seus pais, honrá-los, conforme pede o Eclesiástico. Honrar pai e mãe é ampará-lo na doença, na velhice. Isso se torna um verdadeiro ato de piedade, de prática religiosa, pois quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados e será ouvido em sua oração cotidiana. Quem honra pai e mãe tem uma vida longa. Se fizermos coisas ruins com aqueles que nos deram a vida, a nossa vida também sofre consequências, porque perde sua fonte de vitalidade natural. Celebrando a Sagrada Família, procuremos buscar a santidade de nossas famílias, na observância da lei de Deus, na vivência dos valores do Evangelho. Que a Sagrada Família abençoe a sua família, de modo que o novo ano que se inicia seja vivido nessa perspectiva de grande esperança e paz, e que a Sagrada Família de Nazaré seja o referencial para a sua família. Desde já, assim, desejamos a você que as alegrias do Natal se prolonguem no novo ano que estamos iniciando. O menino crescia e se fortalecia, e a graça de Deus com ele estava, e a graça de Deus com ele estava. E se fortalecia, e a graça de Deus com ele estava, e a graça de Deus com ele estava. Meu coração e minha carne jubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho. O menino crescia e se fortalecia, e a graça de Deus com ele estava, e a graça de Deus com ele estava. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O Papa Francisco escreveu, como de costume, uma mensagem para o Dia Mundial da Paz, que nós celebramos no primeiro dia do ano. Na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2024, o Papa Francisco faz uma relação entre a inteligência artificial e a paz. E ele aponta tanto os avanços tecnológicos quanto os riscos associados ao de seu desenvolvimento desenfreado. A sua discussão toca em temas cruciais, como a urgente necessidade da educação para promover o pensamento crítico em relação à inteligência artificial e a elaboração de diretrizes éticas e legais para regular o seu desenvolvimento e uso, garantindo que a inteligência artificial sirva ao bem comum, contribuindo para o desenvolvimento integral da humanidade, fomentando a paz. O Papa fala em sua mensagem da complexidade da inteligência artificial e evita dar uma definição única
ele prefere usar o termo forma de inteligência no plural. E essa escolha indica a diversidade desses sistemas e sua impossibilidade de replicar completamente a inteligência humana. Além disso, Papa sublinha que tais dispositivos, sendo distintos entre si, devem ser vistos como sistemas sociotécnicos, cujo impacto depende não apenas da tecnologia em si, mas também dos objetivos, de interesses e situações em que são desenvolvidos e utilizados. A inteligência artificial, apesar de avançada, permanece fragmentária e sujeita às decisões humanas, tornando crucial sua abordagem não apenas de um ponto de vista técnico, mas, sobretudo, ético, social e político, com a responsabilidade de garantir seu uso em prol da humanidade e da paz, respeitando os valores fundamentais. A inteligência artificial levanta questões éticas de diversas ordens. A inteligência artificial hoje está empregada em tudo, desde um robô ao sinal de trânsito, aos nossos celulares, que é capaz de nos reconhecer o próprio usuário a partir da sua face. Hoje era capaz de criar textos. Você pede uma informação e lhe dá imediatamente. É capaz de simular a voz e colocar a voz de uma pessoa. É capaz de simular a imagem de uma pessoa, o corpo inteiro, em situações extremamente difíceis. A inteligência artificial hoje é encarregada da automação de decisões. Até houve sentença jurídica que foi anulada, porque foi feita por aquele famoso chat GPT, a inteligência artificial. Muitos trabalhos hoje não são realizados pelo ser humano, mas são encarregados aos robôs, a computadores. Assim, o Papa trata dessas questões éticas que envolvem a inteligência artificial. E para enfrentar esses desafios, porque o uso indiscriminado da inteligência artificial sem diretrizes éticas traz um grande risco de agravar ainda mais as injustiças sociais, as desigualdades sociais e o desemprego, além de invadir a privacidade da pessoa, o risco de atingir de forma grave a dignidade humana. Para enfrentar esses desafios é crucial, portanto, nos fala o Papa na sua mensagem, pensar em mecanismos de regulamentação, de vigilância e uma abordagem centrada nos valores essenciais da sociedade, como inclusão, transparência, segurança e equidade. O desenvolvimento ético dos algoritmos deve ser interdisciplinar, garantindo a preservação dos valores humanos. E a regulação global, a regulamentação, normas que possam regular o uso do ponto de vista ético, mas também prevendo sanções legais para determinados abusos ou danos que possa vir causar com o uso antiético da inteligência artificial. É necessário realizar, portanto, essa regulação global pelos estados soberanos e coordenar ações, os organismos internacionais, coordenar ações, a fim de incentivar práticas éticas no uso da inteligência artificial e evitar também as aplicações prejudiciais delas. No processo de estabelecer também as normas, é crucial envolver todas as vozes na discussão, porque não podemos também deixar que apenas o governo, os setores da sociedade estabeleçam essas normas. É preciso envolver todos nós, porque de fato a inteligência artificial nos atinge no nosso dia a dia. Por isso, é preciso equilibrar o desenvolvimento tecnológico com a ética, em vista da paz e o bem da humanidade, nos pede o Papa Francisco. Ele diz textualmente na sua mensagem: numa ótica mais positiva, se a inteligência artificial fosse utilizada para promover o desenvolvimento humano integral, poderia introduzir inovações importantes na agricultura, na instrução e na cultura, uma melhoria do nível de vida de inteiras nações e povos, o crescimento da fraternidade humana e da amizade social, em última análise, a forma como a utilizamos para incluir os últimos, isto é, os irmãos e irmãs mais frágeis e necessitados. No contexto da mensagem do Papa Francisco, a educação emerge como a pedra angular para mudar uma sociedade capaz de garantir e gerenciar os avanços da inteligência artificial com sabedoria e responsabilidade, de modo que a tecnologia possa contribuir para o bem comum e para uma paz duradoura. A formação em novas tecnologias, em novas ferramentas de comunicação, deve priorizar, sobretudo, o pensamento crítico, especialmente entre os jovens, para discernir informações e conteúdos produzidos por sistema de inteligência artificial, abordando não apenas a desinformação, as notícias falsas, as fake news, mas também educar
os jovens ou os usuários para superar as bolhas e barreiras culturais, contribuindo para a coexistência pacífica em que a tecnologia é empregada para promover a comunhão, não as divisões, ódios e preconceitos. Enfim, ao abordar o tema da inteligência artificial e os desafios éticos e sociais que ela acarreta, a mensagem do Papa Francisco promove a reflexão sobre os valores humanos subjacentes ao seu desenvolvimento, ressaltando a importância da ética, da educação e da regulamentação internacional, na busca por um futuro digital ético e pacífico. Por isso, a responsabilidade de mudar o impacto da inteligência artificial na sociedade deve ser compartilhada por toda a família humana, não apenas pelos desenvolvedores. Assim, a educação é fundamental para gerenciar os avanços da inteligência artificial e também usarmos esses dispositivos de inteligência artificial com sabedoria e responsabilidade, assegurando que a tecnologia possa contribuir para o bem comum e a paz duradoura. Assim, a mensagem do Papa Francisco aborda esse tema muito atual e talvez para muita gente ainda desconhecido, que é o problema da relação entre paz e inteligência artificial. Grandes benefícios traz a inteligência artificial para a nossa vida no dia a dia, mas também grandes riscos se não houver regulamentação. Assim, com a mensagem do Papa Francisco, caminhamos para que 2024 seja um ano repleto de paz e que a inteligência artificial, invenção do ser humano, a inteligência simula o próprio modo do ser humano pensar e produzir conhecimento, seja usado em prol da paz e do desenvolvimento integral e não para fomentar os interesses de poucos em detrimento da maioria. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.